imagem comigo. Uma adolescente de 16 anos que está começando a sair e aí ela vê os amigos lá, todos numa festa. E aí, para ela ficar mais solta, mais alegre, o que ela faz? Assim como todo mundo, ela pega lá o long drink dela pra se enturmar, né? E aí, isso traz uma pergunta pra gente. Por que que o álcool, ele chama tanta atenção e desperta o interesse das pessoas a começarem a beber? Para responder essas perguntas e saber muito mais, além de garrafas e copos sobre o álcool, a gente trouxe aqui hoje a Luê. A Luê é psicóloga do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, da Prefeitura de Barra Mansa, coordenadora da linha de pesquisa sobre toxicomanias do Laboratório de Investigação de Psicopatologias Contemporâneas da Universidade Federal Fluminense, a UF, né, Luê? E ela trabalha também na área de toxicomanias, certo? Certo. Luê, seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada. Bom, o uso de álcool, ele é uma coisa que não começou a acontecer agora, né? Assim, o consumo de substâncias psicoativas em geral é algo que remonta à época mais antiga da nossa civilização. Só que com o longo do tempo, o uso de álcool ele foi mudando um pouco o porquê, né? O porquê que as pessoas faziam esse recurso ao álcool. Existem dados de que antes de Cristo, 2200 antes de Cristo, já existem dados de uso de cervejas e vinhos em processos de rituais religiosos, místicos e também uso de medicamentos, né? As pesquisas comprovam que cerca de 15% dos medicamentos criados no Egito tinham como na composição vinhos e cervejas. Como na época da antiguidade, eles não conheciam o processo da destilação, então eles usavam mesmo essas bebidas fermentadas, né? Mas é importante que a gente saiba que no início o uso de álcool não era feito para um uso recreativo, né? Era algo que envolvia religiosidade e cura. E hoje em dia, com o passar do tempo, foi mudando totalmente o motivo do recurso ao álcool, né? Atualmente as pessoas procuram álcool mais por causa dessa sensação de leveza, de desinibição que ela causa, né? Geralmente as pessoas começam a beber influenciadas por esse motivo da diversão, né? Eu vou beber para me divertir. Nunca quem começa a beber imagina que isso vai fazer algo muito prejudicial para ela, né? Que vai depredar a vida dela, né? Não, e hoje em dia a gente está rodeado de bebida alcoólica em todo lugar. Festa, bar, festas de open bar, né? Que as bebidas são liberadas. E aí acontece isso mesmo que você falou. As pessoas acabam associando a bebida alcoólica à sensação de felicidade, sensação de bem-estar mesmo. Mas aí, até que ponto essa sensação ela vai? Até que ponto ela pode levar a pessoa até que ela chegar a um ponto que ela fala assim, não, mas agora eu não estou me sentindo bem mais. Então, assim, o álcool, ele é uma droga, né? É uma coisa também assim, muito importante pra gente ressaltar. A famosa droga lícita. É uma droga lícita, mas é uma droga, né? A partir do momento que ele é uma substância psicoativa, assim, na medida que ele vai alterar o funcionamento do sistema nervoso central do sujeito, ele é uma droga. Só que a gente não tem todo aquele preconceito, aquela criminalização do uso do álcool por ser uma droga lícita, né? Assim como o tabaco também, né? As pessoas não vão presas, não são presas, não são reprimidas por usar álcool ou por comercializar o álcool. Mas é uma droga, né? E é uma droga depressora, por incrível que pareça, porque o primeiro efeito dele é justamente o oposto, né? Parece que você está feliz, que você está totalmente estimulado, mas o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então o efeito principal dela é causar essa sensação de depressão. Por isso a pessoa vai ficando mais lenta, né? Conforme ela vai consumindo álcool ali, ela vai ficando mais lenta, ela vai perdendo um pouco a noção do espaço dela, do espaço-tempo, né? Então é uma droga que perturba a pessoa. E no fim do efeito dela, né, no fim do estado de êxtase, ela dá a famosa ressaca, né? Que não produz felicidade em ninguém, que é aquelas sensações terríveis que a gente tem, que o nosso organismo reage, né, quando está perdendo o efeito da substância. Então a gente tem um
um estímulo muito grande, um êxtase, né, uma alegria, e quando aquilo vai acabando, tem toda uma queda daquela sensação de felicidade, e a gente se sente mal, né? Ninguém fica muito bem no dia seguinte, depois que toma todas, ninguém fica muito bem, né? Então dá essa sensação de uma depressão. E você citou propagandas, existe uma lei, inclusive, apesar de muita gente não saber, né, que ela regulamenta a exibição de propagandas. Elas só podem ser exibidas das 9 às 6 da manhã, se tratando de cerveja e vinho, que são os considerados de menor teor alcoólico, né? E elas, então, principalmente a cerveja, elas não eram consideradas tão danosas, como você disse, e elas são comercializadas assim. Propaganda de cerveja é aquela coisa linda, né? Tá todo mundo feliz, tomando cerveja, todo mundo é amigo de todo mundo. Só que isso acaba trazendo aquela sensação de que, tipo, a cerveja é boa, não vai me trazer tanto dano assim, né? Se eu tomar cerveja. E isso acaba aumentando o consumo também, não é, Léo? É isso mesmo, Gabi. O consumo de álcool chegou a 8,9 litros por pessoa em 2016, ultrapassando a média internacional, que é de 6,4 litros. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. O Brasil figura na 49ª posição do ranking entre os 193 avaliados. O país com o maior índice de consumo de álcool é a Lituânia, onde os habitantes bebem o equivalente a 18,2 litros de álcool por ano. Os produtos mais consumidos por aqui são as cervejas e o vinho. Já o consumo por faixa etária é um pouco alarmante. Os jovens entre 15 e 25 anos ocupam a segunda posição com um consumo de 8,6 litros por pessoa, perdendo apenas para os de 45 a 55 anos, que consomem cerca de 9,3 litros. Em seguida, temos as pessoas de 25 a 35 anos na terceira colocação, com 6,9 litros consumidos. E na quarta colocação, a faixa dos 35 a 45 anos, com 6,3 litros. Será que esse consumo vai aumentar ou diminuir nos próximos anos? Então, a gente viu aí que as taxas e os dados sobre consumo eles estão muito altos e até na média brasileira está maior que a média mundial. E aí você falou, Luê, que assim, era assim com o tabaco também, né? Só que aí no caso da propaganda, a propaganda contra o tabaco ela foi muito grande quando eles perceberam, a indústria percebeu que ele era sim um material que fazia mal pra gente, só que não é o que acontece com as bebidas alcoólicas, elas ainda são glamorizadas, ainda são colocadas assim, com uma visão de que elas vão trazer aquela sensação de bem-estar e de êxtase para todo mundo que consumir, né? E não é o que acontece, é o contrário do que aconteceu com o cigarro também, né? No Brasil, né, assim como nos Estados Unidos, tem essa lei que proíbe a propaganda de tabaco, né? E não proíbe a propaganda de álcool, né? E assim como antigamente acontecia com tabaco, hoje acontece com álcool, de fazer muita associação a propaganda sempre com bem-estar, com festa, com alegria, com esportes, né, patrocínios nas atividades esportivas. E como todo mundo sabe, né, a propaganda ela estimula sim o consumo, né, de qualquer produto que seja. Esse é o propósito dela. Principalmente o do álcool, né? Então existe uma linha de estudiosos que tentam provar que a propaganda não influencia o jovem a beber, né? Mas, assim, essa linha de estudiosos, eles estão tentando muito provar isso, não conseguem, porque não é por aí, né? Assim, a propaganda, ela estimula, sim, o consumo, né? Então, acredita-se que, além de estimular o primeiro uso, né, assim, de impulsionar o jovem a experimentar, ela também acaba com que estimule o uso contínuo daquilo, né, da substância, e passando sempre essa idealização de bem-estar, de alegria, de felicidade, o que a curto prazo pode até parecer que é real, né? Então, por esse exagero, acontece aquilo que a gente conhece por PT. O excesso de bebida, a pessoa dá perda total e ela não consegue ter controle do corpo, das ações, e às vezes ela não consegue andar, não consegue falar. Isso leva a um estado de inconsciência, né? E aí, quais são os efeitos do álcool na pessoa, assim, desde os mais leves até os mais drásticos?
o efeito que o álcool vai causar no organismo da pessoa vai variar muito de como ela usa o álcool, né? A quantidade que ela usa, né? A frequência que ela usa e qual bebida alcoólica também ela está consumindo, né? Porque quando a gente fala de álcool, a gente tem uma grande variedade de bebidas, né? Então, todos esses fatores, né? A quantidade, a frequência, o produto que ela está consumindo, vai influenciar nesses efeitos que vai ter no corpo. Mas, em geral, o álcool ele vai proporcionar assim, uma maior... vai abrir o organismo da pessoa para que ela contraia mais doenças, né? Vai deixar o organismo mais vulnerável a ter uma série de doenças, né? Então, há várias doenças que estão relacionadas ao álcool, a cirrose, a pancreatite, outros problemas no fígado, problemas hepáticos, problemas imunológicos, osteoporose, câncer. Então, uma série de doenças ficam assim, a pessoa fica mais vulnerável a ter essas doenças por conta do consumo do álcool, que principalmente afeta muito o nosso sistema imunológico, né? Os jovens, eles não têm essa sensação, mas as pessoas mais velhas, né, que estão bebendo há mais tempo, que estão fazendo uso há mais tempo, elas percebem que quando você bebe, no dia seguinte você já não se recupera com tanta facilidade, assim, você fica mais vulnerável a contrair até mesmo uma gripe, porque o álcool ele influencia diretamente no sistema imunológico do indivíduo, assim como todas as outras drogas. Os efeitos do álcool, eles não são só danosos no físico, né? Tem também uma série de efeitos sociais do uso do álcool, né? Os acidentes de trânsito, conflitos familiares, separações, às vezes problemas no trabalho, mudança de comportamento, problemas na adolescência, tudo isso vem influenciado também pelo uso de álcool, né? Então não é só um efeito físico, tem todos os danos sociais também. E é justamente por isso que o álcool é considerado um problema de saúde pública, né? O uso de álcool e outras drogas é considerado um problema de saúde pública, porque faz mal não só para o sujeito, como para as pessoas que convivem com ele, e não só os familiares e os amigos, até as pessoas que se relacionam com ele no trabalho, né? Dependendo do uso de álcool que a pessoa faz, vai influenciando diversas esferas da vida dela. E exatamente nesse ponto, sem ser o ponto social, mas no ponto físico, a gente fez algumas pesquisas e a gente trouxe aqui que o álcool ele age no cérebro, principalmente no hipocampo, que é uma pequena estrutura localizada nos lobos temporais, que é a sede da memória. Então ele vai afetar ali aquela memória, mas principalmente nos jovens, ele vai influenciar no desenvolvimento da massa cinzenta. É verdade, Luê, que algumas dessas mudanças, principalmente nos jovens que ainda estão em desenvolvimento, elas são irreversíveis? É muito importante que a gente saiba, né, que o efeito que vai ter no consumo de um jovem é bem diferente de uma pessoa que começa a consumir já adulta, né? O jovem está em total processo de formação. Então ali é um momento muito importante na vida dele, tanto na parte emocional e afetiva, social, como na parte de formação física. Então o jovem ele pode atrasar esse processo de formação dele. Então pode ser que sim, tenha efeitos irreversíveis. E o alcoolismo em si, né, a síndrome de dependência do uso de álcool, é uma doença, né, considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença e não tem cura. Ainda não existe uma cura para o alcoolismo, né? Então significa que a pessoa pode estar ali sem fazer o consumo por um longo tempo, né, que as pessoas costumam chamar de limpa, né, a pessoa fica limpa ali por um longo tempo e ela pode sim ter uma recaída, né. Então a pessoa o alcoolismo mesmo, ele precisa estar o tempo todo se vigiando para não ter essa recaída, o que não significa que a pessoa recaiu, que ela fracassou para sempre, né, mas ela vai ter que retomar o objetivo dela ali desde o início. Então é uma doença que nós não encontramos ainda uma cura para ela, mas tem tratamento, né? Uma série de tratamentos que também vão variar muito de acordo com o nível de dependência de cada sujeito, né? E também com o que tem de disponível ali para fazer o tratamento, porque há clínicas muito estruturadas, há clínicas privadas, né? Muito estruturadas, que têm muitos recursos, e lá eles disponibilizam de uma série de recursos extras, né, para fazer um tratamento, que é algo que a gente não encontra nas clínicas
públicas, né? O que também não significa que não vai ser um tratamento suficiente. Então, tudo isso vai variar bastante no tratamento, mas geralmente os tratamentos eles envolvem a desintoxicação, que é algo assim que você propõe que o sujeito pare de usar o álcool, mas de uma forma segura, né? Porque a pessoa que consome álcool há muito tempo, há muitos anos, ela não pode parar de beber de uma hora para outra, assim, suspender o uso de uma hora para outra, porque isso pode se tornar prejudicial a ela. Então tem que ser um processo gradativo. Então, uma das partes do tratamento é a desintoxicação. Às vezes tem o uso de remédio, né, que é importante lembrar que só pode ser prescrito por um médico, porque né, muitas pessoas se automedicam, né, ouve que um remédio é bom para o vizinho, para o amigo, e resolve tomar também. E os remédios para tratamento, para uso de álcool, são muito fortes. Então, eles só podem ser prescritos por um médico. E também o aconselhamento psicológico, né, um acompanhamento para ajudar o sujeito a elaborar melhor, né, a relação que ele tem com o álcool, né? Qual posição que o álcool tem ali na vida dele. Tem jovens que fazem um uso abusivo, que bebem demais, mas isso não significa que eles são um dependente químico, né? Como eu falei antes, o que vai identificar o dependente químico é esse descontrole da bebida, né? É não conseguir ficar sem beber de jeito nenhum, não conseguir parar de beber e principalmente aquela pessoa perceber que aquilo está fazendo mal para ela e não conseguir parar, né? Isso é um indicativo muito importante do alcoolismo, né? O sujeito vê que aquilo está fazendo mal para ele, que aquilo está depredando a vida dele e não conseguir ter controle daquilo. Então é importante que os pais orientem, né, os filhos. Às vezes o pai fala, não vai beber, não pode beber de jeito nenhum. E não é todo filho que obedece assim também, né? Então o diálogo, né, o pai tá transmitindo informação para o filho, é algo muito importante, né? Ó, você pode beber, mas não precisa beber todo dia, não precisa beber até dar PT, até ficar totalmente inconsciente, né? E também que a gente coloque mais para os jovens e para os adultos também os efeitos nocivos do uso de álcool, né? Que não é muito falado, né? É mais focado na parte divertida do uso. Então é isso, Noé. Muito obrigada por participar hoje aqui com a gente. Cuidado com o que vocês colocam no copinho de vocês. E fiquem ligados na nossa página no Facebook. E não esqueçam de deixar um like e um comentário. Até a próxima!